Boa noite a todos. Pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula do canal de Tanatologia. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante, sobre as reflexões sobre a morte. Pois bem, pessoal, quais são os ganhos de refletir sobre a própria morte? Quais são os ganhos de refletir sobre a minha morte e a morte dos outros? Primeiramente, nós temos que encarar a morte como um fenômeno natural. Por isso que falar de morte é falar de vida. E também o processo de morte nos demonstra que nós somos seres finitos, inacabados. Somos seres que ainda estamos nos construindo. Somos um ser em construção. Dentro desse processo nós vamos observar que a vida ela é passageira, efêmera, que nos traz uma gama de aprendizado. Então, para que eu possa refletir sobre a minha morte e a morte dos outros, ou também sobre outros fatores que venham a, a trazer essas indagações, nós vamos observar que tudo no mundo ele está a todo momento se transformando, e isso vai demonstrando a todo instante que há esse processo de nascimento, há esse processo de desenvolvimento e há o processo de finitude, de término relacionado à vida. Basta nós analisarmos a borboleta, não é? Que primeiro ela se torna ela para se tornar uma borboleta, ela passa pelo processo de transformação de um casulo, do casulo para lagarta e da lagarta para a borboleta. Não é? Então, esse é o processo que nós devemos entender, que nós devemos compreender, que a vida ela há significados que nós devemos tentar desvendar, porque quando eu não reflito sobre a minha própria vida e sobre a minha própria morte, eu vou desenvolvendo também, posso desenvolver determinados sentimentos, como apego, egoísmo, que isso vai trazer um sofrimento muito grande para o ser humano. Por isso que eu tenho que sempre me questionar sobre a minha existência, sobre aquilo que eu estou fazendo, sobre as atitudes que eu estou tomando, sobre aquilo que eu acho que é errado e que deve modificar. Eu tenho que modificar muitas coisas relacionadas a mim. Eu tenho sempre que buscar formas de compreensão e não de julgamento. Porque, como falamos na aula passada, nós temos a nossa vida, temos o nosso processo de morte, mas eu posso construir, eu posso encontrar um significado, tanto para a minha vida como também para a minha morte. Então, através dessas reflexões, nós vamos sempre nos deparar com determinadas indagações. Por que fulano foi primeiro do que outro? Aquela pessoa era tão boa, se não fosse um homem, se fosse um homem de bem, teria morrido, né? Então sempre nós vamos nos deparar com isso, porque nós não entendemos. Será que a vida ela é justa ou injusta para alguns? Porque às vezes leva um ser, uma criança, ao invés de levar um idoso, né? Leva uma pessoa boa ao invés de levar uma ruim. Então, por mais que seja difícil essa compreensão, que nós nos indagamos, nos refletimos sempre durante a nossa existência, é de interesse nosso sempre buscarmos compreender ao invés de tentar descobrir ou julgar. Se é porque Deus quer ou não, se é porque a ciência quer ou não, isso não vai depender de determinados propósitos. Né? Então, cabe a nós sempre meditarmos. E qual o ganho de refletir sobre o processo de morte? Porque nós temos que construir uma vida para que quando envelhecermos, ou em qualquer outro momento, a gente não sofra com a doença, com a pobreza, com o conflito, com o próprio sofrimento, com a dor que assola a humanidade, ligado a vários tipos de doenças. Não é? Então, são coisas que a gente tem sempre que buscar compreender, buscar entender, buscar sempre essa indagação,
né, sobre tudo o que acontece na nossa existência, para que assim nós possamos nos moldar, nos transformar, semelhante ao caso da borboleta, e sermos pessoas melhores, construir um mundo melhor, mais justo e humanitário. Por isso a importância, é uma opinião minha, que podemos sempre transformar um mundo melhor através das nossas escolhas, através da busca incessante do bem. Por isso que é importante, sempre, em qualquer circunstância, reflita sobre a vida e transforme o seu ser. Antigamente eu pensava que cada um de nós poderíamos transformar o mundo. E eu não estava enganado. Se cada um de nós pudéssemos começar a realizar essa autotransformação, nós coletivamente podemos transformar tudo que está em nosso derredor. Então essa é a dica da videoaula de hoje. Reflitam sobre a vida, reflitam sobre a morte e que possamos sempre ter boas repercussões em relação à nossa existência. Até a próxima. Espero o comentário de vocês. Se gostou, dá um like no canal, ou dá um like no vídeo e se inscreve no canal. Até a próxima.